Boa noite, irmãos. É com grande alegria que iniciamos a 18ª Semana de Estudos Espíritas da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. As palestras vão homenagear o irmão Antônio Green e o trabalho que ele fez de recontextualização e reconceituação da doutrina espírita e as aplicações práticas da doutrina. O irmão Green, graças ao trabalho incansável do professor Mauri Rodrigues da Cruz, trouxe uma visão revolucionária da doutrina espírita, materializada na sua extraordinária obra, que são os Cadernos de Psicofonias. São 26 livros publicados da série Cadernos de Psicofonias, e com esses livros, o irmão Green trouxe a SBE para a vanguarda do conhecimento espírita. Com certeza, nos próximos 20 a 30 anos, a SBE ainda será a vanguarda do conhecimento, por causa dos densos conteúdos que estão nessas obras. E nós temos a obrigação de continuar a estudar e divulgar a obra dos Espíritos, em particular do irmão Green, para que mais pessoas tenham acesso a esses conteúdos. E também o desafio de produzir novos conhecimentos. Assim, eu parabenizo o Rui pela ideia que foi trazer esse tema para esta Semana de Estudos Espíritas. E também lembrar que no ano de 1981, a pedido do irmão Green, a 5ª Semana de Estudos Espíritas tratou do tema passado, presente e futuro da SBE, que resultou em diversos relatórios sobre a SBE até aquele momento. E hoje esse material é muito importante para a contextualização histórica da SBE. Isso foi há 41 anos. Assim, eu faço um desafio ao irmão Rui e aos coordenadores gerais, para que no próximo ano façamos um novo levantamento histórico da SBE, gerando materiais que servirão de consulta para as próximas gerações. Quero agradecer o empenho do irmão Rui na elaboração da semana, também agradecer aos irmãos Roger, Lico, Paco, Vanderlei e Hélida na elaboração dos materiais apresentados. Agradecer também ao irmão Raul e também a Flávia, da imprensa, pela parte de divulgação. Quero agradecer aos coordenadores que farão as apresentações e parabenizá-los pelo empenho na divulgação dos conteúdos trazidos pelo irmão Green. Desejo que os irmãos aproveitem essas palestras, que com certeza serão extremamente úteis. E a seguir, convido os irmãos para assistirem um vídeo sobre a vida do professor Mauri. Boa noite. Castro, interior do Paraná, 1º de maio de 1940, uma quarta-feira na qual comemorava-se o Dia do Trabalho. É neste dia que reencarna o grande médium espírita Mauri Rodrigues da Cruz, filho de Carlos Rodrigues da Cruz e Noêmia Dias da Cruz. Aos 2 anos de idade, Mauri começa a ter as primeiras manifestações mediúnicas. Já nessa época, o espírito de Leocádio Correia estava presente e dialogava com o menino. No entanto, Mauri não sabia que Leocádio era um espírito. Achava apenas que era alguma pessoa da comunidade que sempre estava presente em sua casa. Em 1944, então com 4 anos, sua família muda-se para Curitiba. Apenas 1 ano após chegarem à capital paranaense, aos 5 anos de idade, Mauri começa a ter as primeiras manifestações com o espírito Leocádio Correia. Então começa a frequentar uma casa espírita que era dirigida por uma senhora chamada Eulália Pires. Era um ambiente precário, segundo ele relata, mas permaneceu naquele ambiente por algum tempo. Então começa a fazer alguns atendimentos, o Dr. Leocádio se manifestando, mas depois resolvem transferir os atendimentos
para um paiol que existia próximo à residência de Mauri então. Mas naquele período, Mauri ainda não tinha consciência de que Leocádio era alguém que não pertencia ao polissistema material. Mauri somente irá despertar para esta realidade espiritual aos 9 anos de idade, conforme ele mesmo conta. Eu era muito criança e comecei a fazer a recepção primeiro do irmão Leocádio. Com 2 anos eu comecei a receber outros espíritos, que ele já devia estar presente. Eu sou de Castro, nasci na cidade de Castro. Eu sou de uma família católica e foi horrível. Né? Aí levaram-me a um psiquiatra de São Paulo. E esse psiquiatra disse que aquilo era, eu já tive uns 3 anos depois, que aquilo era mediúnico. E que procurasse aqui em Curitiba o Dr. Luiz Perigord de Souza. Foi o que um avô meu, que era um homem inteligente, preparado, trouxe-me e conversamos com o Luiz Perigord de Souza. E eu, imediatamente, 3 anos, 4 anos, 5, aos 6 anos eu fui procurar a Dona Eulália Pires, que era uma médium, que já tinham me trazido para essa região aqui, porque para não criar constrangimento lá, certo, dentro do batel, onde a gente morava, e queria ali, poderia criar constrangimento, é o que certo. Vim para cá e aqui fui encaminhado a frequentar o centro, chamavam de desenvolvimento mediúnico, que era o exercício mediúnico. Eu fui, através de Dona Eulália Pires, e comecei a aprender algumas coisas. Mas tudo era muito precário. E, a partir daquele momento, eu resolvi, ou irmão Leocádio, não sei, abrimos uma pequena sala num paiol que tínhamos aqui. E começamos a fazer, ele começou a se manifestar e atender as pessoas nesse paiol. E isso foi crescendo. Eu fui 7 anos, 8 anos, e nunca deixei de estudar. Eu sempre tive uma necessidade de leitura e de estudo. Aí fui para a escola, nunca parei a escola, e segunda, quarta-feira e sexta-feira fazíamos trabalho com pessoas que apareceram. Até que isso foi crescendo. Eu acentuo o processo de evidência no sentido social aos 9 anos. Desencarnou uma pessoa na comunidade, eu fui ao enterro com minha mãe e fiquei muito impressionado quando colocaram aquele sujeito os restos mortais no cemitério, fecharam. Eu nunca tinha visto aquilo e nunca tinha tomado consciência, minha geração não é de televisão, né? Então as imagens faltavam muito a gente que hoje tem na televisão. Voltei para casa e foi a grande crise de pensar e sentir o sentido da morte. E esse irmão desencarnou e ele gostava muito de mim. Eu fui tomar uma água numa saibreira que tinha num poço. E quando eu estou tomando água, eu gostava de percorrer, eu enchia uma garrafinha de água e caminhava assim nesse saibo sozinho. Aí eu vi que alguém me chamou, ele me chamava de Mauro, ele não dizia Mauri. Esses poloneses daqui de modo geral me chamam de Mauro. E eu ouvi ele dizendo Mauro. Quando eu olhei, eu vi que era ele, que era aquele senhor que tinha desencarnado. Não teve dúvida. Eu subi um morro, sabe? Tinha um buraco assim, essa saibreira, e tinha umas bracatingas caídas. Eu me pendurei numas bracatingas daquela, e subi e adentrei numa mata fechada, e cheguei em casa desesperado. Minha mãe vem de cultura protestante, então no Rio Grande do Sul ela me fez sentar, tinha muita fé em Cristo. Não é nada, fique, me dá as mãos, vamos conversar. Mas eu fiquei desesperado, porque ali eu vi que eu tinha visto o sujeito que tinha morrido. E morrido, para mim, a partir do momento que eu o vi enterrar-se, era uma coisa muito dramática. Tive um impacto, me fizeram dormi um pouco. Quando acordei, eu senti que a cama tinha baixado, assim, que alguém tinha sentado na cama. Pensei que era minha mãe. Quando eu abri os olhos, eu vi minha avó, a mãe de meu pai, que era desencarnada. Não teve, eu comecei a gritar desesperadamente. Correram me atender e falaram comigo, me disseram que não era assim, que eu tivesse paciência. Eu fiquei quieto e sempre desesperado, porque aquilo era uma coisa horrível. Vejo, eu nem faço a ideia do que podia significar isso para mim quando eu tinha 9 anos. Nesse inteirinho, eles me deu um sono e eu dormi. Eles puxaram uma estante que tinha para deixar a porta aberta
E quando eu acordei com o Dr. Leocádio, que eu estava acostumado com ele. Porque quando eu tinha 5 anos, 6 anos, diziam a sessão espírita. Eu ia, e quem recebia-me, evidentemente, no centro era ele. E ele não tinha medo. Aí ele disse para mim, você não pode fazer assim, você não deve fazer assim. Você olhe para mim, você tem que realmente, isso não vai passar. Você vai começar a ver espíritos. E eles são criaturas boas. E agora eu vou trazer sua avó e você vai falar com sua avó. E trouxe minha avó. E foi uma coisa, no primeiro momento, um impacto que eu não sei descrever. Tamanho foi o impacto. Não é? Aí ela conversou bastante comigo. E eu conversei um pouco com ela. E aí eu acordei, assim como se eu tivesse tido um sonho de falar com ela. Eu acordei e vi a irmã Marina. Esse irmão, Antônio Green, que eu já conhecia, um irmão que nós chamamos de Paulo, que me acompanha há muitos anos, e outros espíritos que compõem, evidentemente, o Antônio da Rocha Marmo, o Dr. Bezerra de Menezes, e outros que eu não sei explicar, não é? E o Carlos Eduardo Green. Aí começaram comigo, falaram muito, e eu perdi o medo. Naquela tarde eu já não tinha mais medo. Uma coisa estranha, sabe? Desapareceu completamente. E passei a ter mais esse processo, esse acesso e um sentido de evidência. Assim, Mauri toma consciência da presença dos espíritos e começa esta grande caminhada missionária junto com Leocádio e vários outros espíritos, como Antônio Green, Marina Fidelis, Catarina Boaventura, que duraria quase 80 anos de atividades ininterruptas na construção desta grande obra que é a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Quando Mauri adentrava a adolescência, passa por um momento difícil ligado à sua missão mediúnica. Sua família, por questões religiosas, revelava uma certa dificuldade em lidar com as manifestações mediúnicas do menino, pois desde os 2 anos de idade já estava integrado mediunicamente com os espíritos, principalmente com o Leocádio José Correia, e já procediam a atendimentos Então, com 13 anos, já em 1953, ele decide morar fora da casa da família e aluga uma casa que ficava nas proximidades de onde hoje se encontra a SBE. Determinado como sempre foi desde criança e consciente da sua grande responsabilidade reencarnatória, escolhe, portanto, continuar sua missão doutrinária. Começa a dar aulas particulares para pagar aluguel e, em seguida, consegue ser nomeado professor de escola isolada no bairro Alto. Em 18 de maio daquele mesmo ano, juntamente com seu tio, o general Clóvis Chagas de Azambuja, e mais alguns colaboradores, funda o agrupamento espírita Afonso Pena. Em 31 de outubro de 1958, acontece a primeira aula do espírito Antônio Green, no grupo de estudos que seria denominado posteriormente de NEP, Núcleo de Ensino e Pesquisa. Em 1959, juntamente com alguns médiuns, viaja pela primeira vez a Uberaba para conhecer o grande médium Chico Xavier, oportunidade em que ele é informado pelo espírito Emmanuel da grande missão que deveria executar, que era, dentre outras coisas, de permitir, pela presença do espírito Antônio Green, a recontextualização do pensamento espírita que, a partir dos anos 50, começava a sofrer as consequências do chamado autoentendimento e a professar um discurso datado. E aos 17 anos já tinha se resolvido, as coisas tinham ficado mais nos seus lugares, e aí Dona Irene Leotar da Luz, em 58, mudou-se para o Rio de Janeiro. Aí em 59, de tanta insistência de Dona Irene, nós resolvemos ir até o Chico Xavier. Eu, a família de Dona Irene, do Dr. Júlio Leotar da Luz, fomos até Pedro Leopoldo. Quando chegamos em Pedro Leopoldo, uma casa pequena, muita gente, mas assim, pessoas efetivamente, não sei como é que a gente entrou naquela sala. Entrei junto com ele, já por último, lutaram, fecharam a porta.
E ficamos ali. Aí ele entrou, tinha um tablado, fez uma prece e disse, o médium do Pará. Aí parei um pouco, ele disse do Paraná. Quando ele disse do Paraná, a primeira eu entendi do Pará. Dona Irene disse, não, é do Paraná que ele falou. É você, mano. Aí ele ficou um pouco, de Curitiba. Aí ele novamente, do Paraná, de Curitiba, eu quieto. Aí ele disse meu nome. E eu fui, colocou-me sentado ao lado dele, ele aqui, terminou a sessão, ele disse, vamos entrar aqui atrás. Aí ficaram concentrados e o Emmanuel se manifestou. Aí ele me perguntou se eu sabia quem era aquele espírito chamado, que se denominava Antônio Green. Eu disse que não. Aí ele disse, esses são os irmãos Green. O dia seguinte saem voltando para o Rio de Janeiro. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, aí procurei já quem era esse Antônio Green e descobri então que eram os irmãos Green. Minha tia ajudou-me em dicionários, essas coisas, e descobri quem era ele. Porque o irmão Antônio Green, ele nunca me disse que ele era irmão Green, nem que ele era os irmãos Green, nem o irmão dele me disse. Ninguém me disse nada, nem o irmão Leocádio, nem nenhum deles. Sempre que eu me lembro do Chico, não é? Nessas circunstâncias eu sempre fico emocionado. O Chico foi, eu acho que na minha vida, assim, veja, a gente não estava perto, mas a gente teve, eu acho que bem mais perto, depois que ele desencarnou, que eu vi, que a gente imaginava, porque ele sempre foi muito ligado a mim. Quando eu chegava lá, ele tinha assim, um estado de alegria, e eu também tinha, e a gente conversava muito sobre vários assuntos, e ele conversava muito sobre Santo Antônio Green. E dizia para mim, tenha paciência, você vai ter que fazer algumas coisas importantes. Tenha paciência, tenha paciência. Começo a fazer essas sessões, primeiro com o Agrupamento Espírita Afonso Pena. O Agrupamento Espírita Afonso Pena evolui e vai evidentemente se constituindo, até que em 1958 a gente constitui o Centro Experimental de Estudos Espíritas Afonso Pena. E experimental porque o irmão Antônio Green e a irmã Marina acham por bem que a gente comece a pensar sobre uma linha experimental, que a gente estude efetivamente a manifestação dos espíritos e que a gente observe aquilo que realmente eles têm como conteúdo. Já o irmão Antônio Green, quando se manifestava, anterior a essas aulas, ele já trazia uma mensagem diferenciada. Então as pessoas todas entenderam que para fazermos uma reunião aonde ele pudesse se manifestar e fazer em forma de aula, teria que ter prontidão, as pessoas teriam que ter prontidão. Então eu lembro-me de algumas pessoas, vejo, não são todos. Eu lembro, por exemplo, do coronel João Evangelista de Melo. Eu lembro-me da dona Noêmia do Amaral Gutierrez. Eu lembro-me da Iva dos Guimarães Meder, da Hebe dos Guimarães Ribas. Lembro-me da dona Carmen Tonso. Meu tio, que nos ajudou a organizar o núcleo, que era General Clóvis Chagas da Zambuja. Essa primeira aula foi feita exatamente no dia 31 de outubro de 1958. A casa ainda existe. Passa essa primeira casa, depois tem uma segunda casa que eles construíram, que é uma casinha de material, de madeira, e depois é a terceira casa, que é a casa onde o Antônio Green manifestou-se pela primeira vez, no sentido de aula. Esta semana de Estudos Espíritas, nós estamos aproveitando para homenagear o professor Mauri, evidentemente porque ele tem uma ligação muito forte com o irmão Green, e também porque no dia 10 de julho fará um ano do desencarne do professor, né, que ele deixou a Terra. Então nós aproveitamos essa semana, estamos projetando essa primeira parte que fala do início da SBE, e que começa uma tenra idade do professor, com 5 anos de idade, e nas próximas quarta-feira, sexta e sábado, nós passaremos as outras partes, para que todos tenham uma ideia do que foi a vida desse grande médium que é o professor Mauri, né? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a contribuição do irmão Green para a recontextualização do pensamento espírita. Nos dias seguintes, na terça até o sábado, nós teremos os desdobramentos desses conceitos
e dessa recontextualização com os nossos irmãos que estão ali na programação da semana, né, como nós divulgamos. Hoje eu vou fazer um apanhado mais geral para que depois a gente possa desdobrar nos próximos encontros. Em primeiro lugar, eu separei 4 grandes matrizes que o irmão Grimm trouxe no sentido de fazer essa recontextualização. Eu entendo que essas 4 matrizes, de certa forma, sintetizam toda a contribuição que ele trouxe. Então, eu começaria pela chamada teoria da ação espírita, ou teoria espírita da ação. Ele trouxe isso no início dos anos 90, esse conceito, e faz uma afirmação que é emblemática do pensamento espírita e da teoria espírita da ação. O espírito é o autor, o ator e o portador da cultura. Portanto, todo o processo cultural que nós estamos inseridos é uma produção do espírito, porque tudo, pela teoria espírita da ação, começa no pensamento. E isso tem um pouco a ver também com a chamada física quântica, porque, segundo a física quântica, a consciência influencia a construção ou a constituição da realidade. Então, tudo parte do pensamento. O pensamento se expressa através de linguagens. Essas linguagens se transformam em atos, em fatos, em seguida se constitui em instituições, e logo em seguida nós temos a formação das sociedades humanas. Então, vejam, a teoria espírita da ação, ela reafirma que o princípio inteligente, que pela imanência do Criador, está na origem de tudo que nós conhecemos como realidade. Então, a teoria espírita da ação, ela é um fundamento, né, uma matriz que nos leva a desdobrar para vários caminhos. Tá? Em seguida, ele traz o conceito de essencialidade do pertencimento. Essencialidade do pertencimento. Veja, em primeiro lugar, nós somos indivíduos. Não há repetição, porque, como ele próprio mesmo diz, na teoria espírita da ação, a repetição não gera igualdade. Mas nós temos uma substância que nos unifica, que nós chamamos de princípio inteligente, que vem pela imanência do Criador. O princípio inteligente é o que nós chamamos de espírito, só que no nosso estágio, no estágio humano, nós somos o princípio inteligente individualizado. Mas o princípio inteligente se manifesta nos mais variados estágios, conforme aquela metáfora trazida por Leon Denis, do Oriente, que diz assim: o espírito nasce na pedra, respira nas plantas, move-se nos animais e pensa no homem. Evidentemente que é uma metáfora, mas é uma grande síntese que revela a caminhada do princípio inteligente pelos mais variados estágios da sua existência, até chegar no nosso estágio, que é o estágio humano. Então, essa essencialidade do pertencimento está dizendo exatamente isso, que apesar de nós sermos uma singularidade irredutível como indivíduos, nós temos uma ligação substantiva que o irmão Grimm chama de essencialidade do pertencimento. É um pertencimento que nos une. Como diria Edgar Morin, é uma unidade na diversidade. Tá? Uma outra matriz importante que o irmão Grimm trouxe é a chamada pedagogia construtivista espírita. O construtivismo foi desenvolvido por Jean Piaget, que, aliás, também é o primeiro pensador que fala em transdisciplinaridade lá no início dos anos 70, que também vem a ser uma grande matriz que o irmão Grimm trouxe para a recontextualização do pensamento espírita. O construtivismo leva em consideração o seguinte: segundo a ótica espírita, e segundo o próprio irmão Grimm, nós todos, desde o momento da criação, somos uma totalidade aberta.
Portanto, nós não somos vazios. Essa afirmação que está na própria literatura espírita, que diz assim, que todos fomos criados simples e ignorantes, às vezes pode levar a uma compreensão equivocada. Esses simples e ignorantes não significa que nós não tínhamos nada no momento da criação. Mas é pelo contrário, nós já somos uma totalidade desde o momento da criação. A nossa ignorância é que nós temos que, através do processo existencial, principalmente pelas reencarnações sucessivas, nós vamos revelar essa totalidade para nós em cada instante reencarnatório. É claro que essa revelação ela tem um alcance possível, por isso que nós reencarnamos sucessivamente, porque esse processo de autoconhecimento vai acontecer na medida em que nós vamos fazendo descobertas, invenções, inovações em torno da nossa experiência reencarnatória. Então, vejo, como uma totalidade aberta desde a criação, nós não somos um pote vazio. Portanto, o construtivismo vem ao encontro desse pensamento espírita de que todo o processo educacional tem que levar em consideração, em primeiro lugar, que nós somos uma singularidade irredutível, e, em segundo lugar, que nós não somos um pote vazio, que nós temos um processo existencial que está em nós e que, no processo dialógico, crítico, entre educador e educando, nós revelamos a nós mesmos aquilo que nós somos, ou aquilo que nós já somos e o que seremos. Então, todo conhecimento é sempre autoconhecimento, e toda educação é sempre autoeducação. Esse tema vai ser trabalhado na quarta-feira pelo professor Davi Marangoni, que vai falar exatamente da contribuição do irmão Grimm para uma visão espírita da educação. E essa visão é essencialmente construtivista. Uma matriz importante é a teoria do conhecimento espírita que o irmão Grimm nos trouxe. Essa teoria parte de um pressuposto que está vinculado ao construtivismo. Todos somos sujeitos. Na relação entre seres, entre, por exemplo, médicos e pacientes, professores e alunos, coordenandos e coordenadores, todos são sujeitos. É sempre uma relação sinalagmática, ela é de mão dupla. Ninguém impõe nada a título de conhecimento a ninguém. Toda vez que nós recebemos uma carga de informações, seja numa sala de aula, seja num consultório médico, seja num grupo de exercícios mediúnicos, nós individualmente processamos aquilo que estamos ouvindo. É claro que cada um processa na medida do seu possível, do seu alcance possível, porque nós temos alcances possíveis a cada momento. Amanhã, por exemplo, eu sou maior do que hoje, porque a experiência que eu passei durante essas últimas 24 horas, a experiência existencial, me acrescentou mais conhecimentos e mais autoconhecimento. Portanto, amanhã eu serei maior do que hoje. Mas também estarei ainda dentro de um possível, de um alcance possível. Então, quando nós recebemos essa carga informacional, nós fazemos o processamento de acordo com esse possível. E quando nós fazemos esse processamento, nós alcançamos o conhecimento. Porque o conhecimento só é conhecimento quando a informação é processada. E só nós, na nossa singularidade, processamos a informação. Não é o professor, não é o coordenador que processa a informação. É como se ele trouxesse os grãos e nós teremos que moer os grãos para fazer a farinha. É assim que se dá o processo do conhecimento dentro de uma ótica construtivista, ou, portanto, dentro da teoria do conhecimento espírita. Né? Um outro dado que eu falei no início
é que a consciência de uma situação altera a própria situação. Dentro da teoria do conhecimento espírita, é importante nós termos essa visão de que toda vez que eu olho para um objeto e faço uma reflexão ou uma especulação em torno desse objeto, eu me incluo no objeto. Portanto, eu altero a situação em que esse objeto está se expressando. Então, isso vem um pouco da física quântica também, porque depois das experiências da dupla fenda, por exemplo, na física quântica, os cientistas chegaram à conclusão que conforme eu utilizo diferentes métodos de medição, eu condiciono o resultado. E, da mesma forma, quando eu formulo as indagações ou as perguntas, eu já estou condicionando as respostas. Não há como ser diferente, porque a realidade é sempre uma constituição do pensamento. Depois ela se materializa, mas a primeira concepção é no pensamento. Um outro elemento importante da teoria do conhecimento espírita é a cogência do pensamento ou da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita se assenta no triângulo, nos três alicerces, que é ciência, filosofia e religião. Esses três alicerces da doutrina são cogentes, portanto, o que significa dizer que são racionalmente necessários. Não se chega à verdade só pela religião, nem só pela ciência e nem só pela filosofia, mas por esses três vértices de um triângulo, e como um triângulo são inseparáveis. Não se chega à verdade sem esses três ângulos. Por isso que são cogentes, são racionalmente necessários, né? Um outro dado importante da teoria do conhecimento espírita é que o centro espírita, a partir dessas concepções da teoria espírita da ação, da teoria do conhecimento espírita e da pedagogia espírita construtivista, a casa espírita passa a ser vista como uma universidade do povo. Porque mesmo que tenha a base acadêmica dessas teorias, no diálogo aberto, franco e adaptado a cada grupo, nós fazemos a reflexão crítica em torno desses conceitos de forma acessível a todos. De forma acessível a todos. Não são conceitos insondáveis. Depende da didática, da habilidade e da experiência de quem os professa num ambiente, por exemplo, seja em sala de aula ou seja nos grupos de exercício mediúnico, né? Um outro elemento importantíssimo da teoria do conhecimento espírita é o pensamento transdisciplinar. Meados dos anos 90, o irmão Grimm começou a falar em transdisciplinaridade. Transdisciplinaridade, que não é interdisciplinaridade. Existe a interdisciplinaridade, que é quando você junta várias ciências para criar uma nova ciência. Por exemplo, no campo médico, nós temos esses laboratórios altamente sofisticados que fazem imagens, né, escaneamento corporais para detectar algum tipo de distúrbio físico, né, fisiológico. Para se chegar nessa síntese, digamos assim, foi preciso associar matemática, física, química, a própria medicina, e que, de uma forma interdisciplinar, criar uma nova forma de diagnóstico médico. Há também a pluridisciplinaridade ou multidisciplinaridade. É quando você reúne várias áreas do conhecimento para tratar de um problema específico. Por exemplo, nós estamos vivendo nesse momento uma situação de violência urbana, né? Aumento da criminalidade, etc. Como é que nós vamos tratar disso? Não é só um caso de polícia, não é só um caso de educação, não é só um caso do campo da psicologia ou da psiquiatria.
ou da antropologia, mas é um caso para todas essas áreas, só que cada uma, na sua episteme, no seu campo epistemológico, vai fazer uma abordagem em torno desse tema. E cada um vai propor soluções dentro da sua área. Não é uma nova ciência, é uma somatória de ciências para tratar de um assunto que é complexo. Isso é a multidisciplinaridade. Né? Mas a transdisciplinaridade é mais do que isso. Ela não é a mãe das ciências, não é a ciência da ciência. Ela é uma nova forma de nós olharmos as disciplinas. Porque ela vai na substância que está por trás de toda e qualquer investigação humana. Se nós pensarmos, por exemplo, a ciência tem feito pesquisas extremamente sofisticadas, com instrumentos sofisticadíssimos. Por exemplo, a investigação dos confins do universo. Os cientistas e técnicos construíram, nesses últimos anos, telescópios extremamente precisos e que conseguem alcançar os confins do universo. O que é que esses cientistas estão buscando? Que respostas eles querem? A primeira indagação que vem à mente é: nós estamos sós? De onde nós viemos? Quem somos nós? Existe um propósito, um sentido para a nossa existência? Diante dessa maravilha que é o nosso universo? Essas indagações, no fundo, é uma busca de autoconhecimento. Então, se nós pegarmos todas as ciências, nós vamos ver que, em última instância, elas se referem ao ser humano, ao ser inteligente, ao princípio inteligente. Portanto, há uma unidade subjacente a todos os campos científicos, mas que, infelizmente, a departamentalização e o especialismo levou o mundo acadêmico a criar muros intransponíveis entre os campos da ciência e do conhecimento. Infelizmente. O que a transdisciplinaridade nos diz, pela teoria do conhecimento espírita, é que o prefixo trans quer dizer o seguinte: é aquilo que está entre, através e além de todas as disciplinas. E o que é que está entre, através e além de todas as disciplinas, senão nós mesmos? Porque todas as ciências, em última instância, convergem para nós. Quando Bronisław Malinowski, que foi um grande antropólogo, né, britânico, de origem polonesa, ficou 5 anos no Pacífico, naquelas ilhas do Pacífico, pesquisando aqueles povos primitivos, passando necessidades em situações, em regiões inóspitas, etc. Quando ele voltou, ele começou a escrever um livro que resultou dessa experiência acadêmica e de campo, chamado Argonautas do Pacífico. Quando ele começou a escrever o prefácio, porque o prefácio normalmente se escreve depois de todo o texto pronto, ele faz uma indagação a si mesmo. Por que eu fui para lá e fiquei 5 anos em condições inóspitas, desconfortáveis, longe da família, etc. E ele chega à conclusão: no fundo, eu estava buscando a mim mesmo. E isso vale para todos os campos da ciência. Então, o pensamento transdisciplinar é fundamental dentro da teoria do conhecimento espírita. A transdisciplinaridade nos leva ao pensamento complexo, que é um dos pilares da transdisciplinaridade, juntamente com a lógica do terceiro incluído. Ou seja, se entre eu e você, entre cada um de nós, existe um terceiro incluído, que é a humanidade, é isso que nos unifica, porque como seres humanos, nós somos absolutamente iguais, mas como indivíduos, nós somos diferentes. Essa é a base do pensamento transdisciplinar. Por isso que vem ao encontro, como uma luva, a teoria do conhecimento espírita. Então, o pensamento complexo, que é um dos pilares da transdisciplinaridade, está dizendo o seguinte:
Complexo vem de complexos, que quer dizer aquilo que é tecido junto. Não há nada separado no universo. Nada. Tudo está interligado. Tudo está interligado. Justamente porque na base dessa ligação está a nossa substantividade como princípio inteligente. O princípio inteligente, que é comum a todos, nos liga e interliga. E como toda a realidade, que nós chamamos de realidade, que é uma realidade manifesta, porque ela está sempre em processo de desconstrução e construção pelo pensamento, né? Tem um princípio chamado princípio entrópico do universo, em que tudo na matéria tende a se biodegradar. E o princípio inteligente está permanentemente reconstituindo o espaço para poder fazer a sua expressão no campo material, no polissistema material. Então, o pensamento complexo é outro pilar da teoria do conhecimento espírita. Bom, uma afirmação interessante do irmão Green, que ele diz o seguinte: em face dessas constatações da transpersonalidade e da complexidade, nós estamos diante da incerteza. Porque, como nós somos diferentes uns dos outros, aquilo que é complexo se torna hipercomplexo, que é uma complexidade mais complexa. Por que hipercomplexo? Porque a incerteza, a indeterminação e a não linearidade se tornam o padrão do processo existencial e da própria formação da realidade. Porque a imprevisibilidade, o aleatório, o inesperado, fazem parte do nosso dia a dia. Porque, como somos diferentes uns dos outros como indivíduos, a possibilidade de as coisas acontecerem fora do nosso controle, portanto, no campo da incerteza, são absolutamente grandes, né? Então, o rigor científico, ele não deve se sustentar no rigor do método, mas na interpretação flexível da imperfeição e da imprecisão. E uma outra matriz importante foi a chamada doutrina social espírita, que foi uma das primeiras matrizes que o irmão Green trouxe nos anos 80. Ele diz assim: não deve existir enriquecimento em nenhum setor da atividade humana sem que venha seguido da necessária construtividade social. Toda a riqueza, na visão da doutrina social espírita, ela é coletiva, é produzida coletivamente. Eu não estou falando aqui de distributivismo, de coletivismo e de igualitarismo. Eu estou dizendo que mesmo um grande empreendedor que tem uma visão, né, tem um tirocínio para os negócios e consegue empreender e construir um grande patrimônio, como, por exemplo, uma grande indústria, ele não o faz sozinho. Ele é um capacitor, é um pontual, porque ele tem a visão, tem o sentimento e a capacidade de realização. É determinado. Mas ele precisa do concurso de milhares de outras pessoas para que ele possa realizar. E não só dos seus funcionários, dos seus empregados diretos, tanto dos indiretos, daqueles que são fornecedores da sua indústria, quanto, por exemplo, daquele que está limpando as ruas, para que no outro dia nós possamos transitar, daquele que está fazendo a manutenção do sistema elétrico, para que nós tenhamos iluminação e energia para funcionar as nossas máquinas, daqueles que estão controlando o trânsito para que se reduza a possibilidade de acidentes e assim por diante. Então, não há nada que nós façamos que seja isolado. E isso está, evidentemente, assentado nessa visão de que nós estamos interligados substantivamente. Ninguém existe isoladamente.
eu só me conheço conhecendo o outro. Nós precisamos uns dos outros. Veja, no período normativo, as normas sociais eram determinadas por poucos para muitos. No período positivista, que veio logo depois do medievo, infelizmente se instalou uma visão sectária da ciência. A ciência abandonou a metafísica. Eu não digo que abandonou a filosofia, porque o positivismo é uma forma de filosofia, só que é uma filosofia que nega a própria filosofia. E precarizou a nossa compreensão e a busca da verdade, porque nós deixamos de questionar o porquê das coisas, o porquê nós existimos, o quem somos nós. Por que, afinal de contas, nós estamos fazendo investigações que às vezes envolvem milhões em recursos materiais, né? Agora mesmo estão se preparando para levar os primeiros humanos a Marte. Por que isso? Se não para fazer uma expansão no sentido de retornarmos ao ponto, conhecermos melhor a nós mesmos. Como diz o irmão Grimm, quanto mais eu me afasto do ponto, mais eu me aproximo do ponto. Então, vejam, a doutrina social espírita está assentada nessa concepção. Não tem nada a ver com sociedades comunistas, capitalistas, liberalismo, social-democracia, não tem nada a ver com isso especificamente. Tem a ver com princípios que podem se transformar em questões. E aí vêm os sistemas econômicos, políticos, sociais, que podem melhor atender nas mais diversas épocas da humanidade os seus objetivos. Nenhum interesse individual deve se sobrepor, portanto, ao interesse social. Nenhum interesse de grupo ou de classe deve se sobrepor ao interesse coletivo. E nenhum interesse de nação, Estado, deve se sobrepor ao interesse de outra nação, país ou Estado. Vide essa agressão aos ucranianos, que é uma agressão inominável, né? Além das mortes, da destruição, é um desrespeito à ordem internacional, né? Nós estamos no século XXI. Portanto, vejam, eu procurei resumir em 4 grandes matrizes que podem ser desdobradas a longo tempo. Nos próximos dias, né, amanhã, o professor Franco e o professor Edson irão falar sobre a atualidade dos conceitos. Na quarta-feira, o professor Davi falará sobre a educação, a contribuição do pensamento, né, de Antônio Grimm para a educação. Na quinta-feira, o professor Mário Branco vai falar, juntamente com Oswaldo Branco, sobre a eslética, que é um método da transdisciplinaridade. A eslética é irmã gêmea, digamos assim, da transdisciplinaridade. Assim como a dialética é o método do mecanicismo, do cartesianismo, a eslética é o método da transdisciplinaridade. Porque, enquanto a dialética contrapõe contrários e prevalece o melhor argumento, mas não a melhor verdade, a eslética trabalha sempre com a somatória daquilo que há de melhor em cada um. Como ninguém é vazio e todos têm, pelo menos, noções do que nós chamamos de senso comum sobre as coisas, todos podem contribuir para a busca da verdade, dentro do seu possível. Portanto, a eslética, ela soma e não divide. Então, o irmão Mário vai falar na quinta-feira sobre esse importante conceito que é o método eslético. Na sexta-feira, o irmão Milton Albuquerque vai falar sobre uma revisitação
do animismo, que é um elemento importante da prática espírita. E no sábado, coordenado pelo irmão Bernardo, vai falar sobre a contribuição da poesia de Antônio Green para a filosofia espírita. Então, vejam, eu fiz esse apanhado agora, né, com o objetivo de esses desdobramentos acontecerem nos próximos dias. Um dado importante que eu acho interessante falar sobre Antônio Green é que ele nunca fez aula de trazer conceitos fechados, de explicar as coisas nos mínimos detalhes. Todas as aulas do irmão Green que aconteceram durante quase 62 anos, foi de 1958 a 2020, até março de 2020, que depois veio a pandemia e foram interrompidas, ele trabalhou matrizes. Toda vez que a gente saía das aulas dele, nós saíamos com a impressão de que precisaríamos pesquisar para compreender os núcleos que eles estavam trazendo. E aí nós íamos, depois com a internet ficou muito mais fácil, começamos a procurar referências sobre essas matrizes, porque os espíritos não trazem conceitos ou matrizes inéditas, eles trazem aquilo que já está na massa crítica, pelo menos no extramental da humanidade, e que alguém em algum lugar do planeta já está trabalhando. Ele traz e relaciona com o pensamento espírita, porque a recontextualização do pensamento espírita é permanente, porque toda teoria sofre o curso do tempo. Toda teoria sofre o curso do tempo. Quando Kardec fez a codificação, a chamada codificação da doutrina espírita, nós vivíamos uma época em que a física de Newton era a resposta para tudo, supostamente. Mas também é uma época de transição, porque a teoria de campo começa ali com Faraday e depois com Maxwell, e que permitiu, por exemplo, agora, no século XXI, o irmão Green fazer a recontextualização, por exemplo, do que é o processo mediúnico, quando ele trabalha a faculdade mediúnica, o processo mediúnico e o campo mediúnico, que é tema para uma nova semana de estudos espíritas, porque é extremamente complexo e denso. Falaremos isso em outra oportunidade. Então, veja, ele trabalhou sempre núcleos. E nós é que tínhamos a obrigação e a responsabilidade de fazer o desdobramento. Processar esses núcleos, essas matrizes, e desdobrar, para que nós pudéssemos contribuir, dentro do nosso possível, do possível de cada um de nós, para a recontextualização e a atualização do pensamento espírita. Isso não significou nunca negar os princípios. Os princípios sempre estiveram presentes, desde Kardec. Inclusive, o irmão Green faz um segundo olhar sobre os princípios e afirma, porque na obra de Kardec, na codificação, isso está, digamos assim, difuso, mas ele diz o seguinte: a doutrina espírita se assenta em 5 princípios. Deus, a moral cristã, que vem através de Jesus Cristo, a reencarnação, a comunicação entre os polissistemas material e espiritual e o livre-arbítrio. Esses 5 princípios estavam na codificação e continuam na recontextualização que o irmão Green nos permitiu. E continuarão. O que nós estamos fazendo é um segundo olhar sobre os mesmos princípios que Moisés fez o primeiro olhar na chamada primeira revelação. Jesus fez um segundo olhar na chamada segunda revelação. E Kardec fez um terceiro olhar na chamada terceira revelação, que é o Espiritismo. Nós estamos desdobrando a terceira revelação, à luz do conhecimento contemporâneo. Kardec não poderia falar em campo mediúnico ainda naquele momento,
mas hoje nós podemos. Essa é a contribuição do irmão Grimm. E que vai repercutir, como disse o irmão Paulo, que fez a abertura da semana, vai repercutir por muitos anos. Porque nós estaremos, né, esse pensamento, essa contribuição do irmão Grimm, continuará por muitos anos na vanguarda do pensamento espírita. Então, eu encerro aqui a minha exposição e convido aqueles que, porventura, queiram fazer indagações, perguntas, considerações, e até críticas, porque aqui é um espaço de liberdade, para irmos para o link do Google Meet. Lá nós poderemos fazer um diálogo face a face, por assim dizer. Vamos lá? Bom, eu me coloco à disposição para perguntas, considerações, enfim, fiquem à vontade para se manifestar. É só apertar aquela mãozinha ali que a gente Oi, Rui. já chama a pessoa para falar. Lico? Pode falar, estou ouvindo. Não, só para você ir dando... Você consegue fazer a permissão por aí, né? Consigo, sim, fique tranquilo. Então, tá. O Raul também tá junto aqui, ele está autorizando. Então tá bom. Muito bem. Estou à disposição. Sou todo ouvidos. Acho que poder falar fica mais fácil do que escrever. Então... Por favor, façam de viva voz as perguntas. Que eu vi aqui que tem alguma coisa no chat, né? Isso, já existem perguntas no chat. Márcio, boa noite. Né? Alexandre. Ele está perguntando o seguinte: quando se fala autoconhecimento, isso significa o processo do espírito conhecendo e com isso não se diferencia do próprio conceito de conhecimento, ou significa o espírito conhecendo a si próprio, ou seja, sendo o próprio objeto do conhecimento. De certa forma, entendo que sim, nós somos objeto de nós mesmos, né? Porque na experiência existencial nós nos conhecemos a cada dia, a cada desafio, nós vamos nos conhecendo, porque principalmente nas situações críticas nós nos revelamos a nós mesmos, né? Nós chegamos à conclusão que não sabíamos que tínhamos prontidão para enfrentar aquela situação. Só naquele momento é que eu me conheço, porque como o irmão Grimm diz, o chamado self reencarnatório, nós carregamos conosco potencialidades que têm origem nas experiências encarnatórias anteriores. Não necessariamente o conhecimento específico de cada época, porque ele pode não ser mais operacional nos dias de hoje, mas nos capacita potencialmente a enfrentar situações, porque nós já vivemos, pelo menos essencialmente, essas situações em outras épocas. Então, isso é o processo permanente do autoconhecimento, né? E essa concepção, ela parte exatamente da concepção maior, que é nós, desde o princípio, desde que fomos criados, somos uma totalidade aberta. Ou seja, tudo que nós já alcançamos e que vamos alcançar já está em nós, potencialmente. Aí reside a verdadeira justiça do Criador. Ninguém recebeu mais nem menos. Todos receberam num sentido de totalidade. Só que é uma totalidade singular. É um paradoxo. Apesar, mesmo que nós tenhamos uma substância que nos unifica, que é o princípio inteligente, essa totalidade se revela a cada um de uma forma absolutamente singular, irredutível.
duas pessoas nunca veem a mesma coisa do mesmo jeito. Em hipótese nenhuma. Não sei se respondi o Alexandre, mas... Tem mais perguntas? Vamos ver, alguém levantou a mão? José Costa. Por favor, José. O áudio está desligado. Seu Costa. Tem que eu gostaria de trazer um aspecto que, pessoalmente, foi uma contribuição muito importante que eu tive a oportunidade de ter com o irmão Grimm. Todos esses aspectos, muito bem trazidos por você, sempre sustentados num processo de pesquisa, né? Então, me parece que sempre que eu participei dos encontros com o irmão Grimm, eu senti essa assim, afirmação do papel da pesquisa na construção dos conceitos que a doutrina traz. Se você puder falar alguma coisa a respeito, eu agradeço. Pois não. O irmão Grimm, nós sabemos, sempre foi um grande, e eu diria assim, no bom sentido, obstinado pesquisador. Né? Ele é um exemplo de determinação no sentido da pesquisa. Ele vinha toda sexta-feira, durante o dia, ele conversava com o professor Amorim, mas, ao mesmo tempo, ele visitava as nossas regiões, o nosso país. E ele estudava a fauna, a flora, as questões políticas, sociais, econômicas. Enfim, ele fazia uma verdadeira transdisciplinaridade toda vez que ele estava aqui. Então, ele é um grande pesquisador, né? Ele é um grande cientista. Por isso que ele foi escolhido, evidentemente, para ser o grande precipitador dessa recontextualização. Veja, ele publicou nós publicamos 26 livros das aulas dele, segundo o Paulo nos informou. Toda vez que eu releio esses livros, nós temos publicado desde 94. As aulas começaram em 58, mas a gente só conseguiu até agora os registros de 94 para cá. Estamos buscando os anteriores, né? Mas toda vez que eu releio esses livros, né, eu pego algum capítulo, alguma coisa, eu vejo coisas novas. Que você pensa que leu, participou da aula e imagina que processou. Não, você processou até um certo ponto, porque o seu possível naquele momento era outro. Hoje é maior. E quando você volta à fonte, você faz um segundo olhar sobre as mesmas coisas, o que permite você fazer o alongamento do olhar. Né? Então, essa compreensão, né, de que o conhecimento ele é móvel, ele é dinâmico, isso o irmão Grimm nos trouxe. Porque nós vimos numa tradição cartesiana onde as verdades passam a ser estáticas, uma vez que o método científico é suficiente para alcançar a verdade. Né? Isso é o sectarismo da ciência positivista. Né? Tanto é que Augusto Comte imaginava que a humanidade poderia chegar ao consenso pela ciência e não haveria mais discordâncias, digamos assim. Porque ele fala do período teológico, que não houve entendimento, o período metafísico da mesma forma, mas a ciência, pelo seu método, vai provar que nós alcançaremos verdades definitivas sobre tudo. Né? E foi um ledo engano. Então o irmão Grimm vem e permite que a gente faça uma inflexão, porque ele começa a nos sugerir leituras que são emblemáticas. São pontos de mutação, como o próprio título do livro do Capra. Ele começa com Alvin Toffler, Choque do Futuro, mostrando tudo vai se desfazer rapidamente. Tudo vai se desfazer rapidamente. E aí ele traz o Capra, que
começa a trazer os fundamentos da física para um pensamento novo. E faz um preâmbulo para um pensamento complexo, pelo menos aqui na nossa realidade. Embora Edgar Morin já tivesse começado isso nos anos 70. Então ele traz todo esse conhecimento humano de vanguarda e que grande parte está à margem da academia, isso que é importante, porque até hoje a academia é refratária ao pensamento complexo, com raras exceções. Alguns acadêmicos adotaram a pesquisa da complexidade e a transdisciplinaridade, mas institucionalmente a academia continua refratária ao pensamento complexo transdisciplinar, né? Está manietada por um pensamento mecanicista reducionista. Então, a contribuição do Hermann Göring é inestimável nesse aspecto, nesses aspectos, né? Obrigada. Mais alguém? Celso Camargo, por favor. Oi. Não é especificamente sobre a reunião de hoje, mas é sobre o irmão Grimm. Foi hoje, né? Aqueles poemas do irmão Milton Vicente. Você fez uma observação quando ele fala sobre, além da linha do horizonte. Você fala daquela frase do irmão Grimm, limite é abertura. Limite é abertura, né? Você podia falar mais alguma coisa sobre isso? Sim, exatamente essa natureza biodegradável da realidade que a realidade manifesta que nos cerca, né? O que nós chamamos de realidade é uma realidade manifesta. Ela não existe uma realidade profunda, né? A realidade é algo que está sempre se constituindo pela presença do princípio inteligente. Então, se ela está permanentemente se constituindo, tudo aquilo que parece limite nada mais é do que uma cerca que nós deveremos ultrapassar, né? Veja, quando os cientistas desenvolveram o acelerador de partículas em Genebra, o CERN, né, a sigla CERN, e ficaram anos investigando para ver se o campo de Higgs e o bóson de Higgs, que segundo Higgs, lá nos anos 60, matematicamente teria que existir um bóson que permitiria a criação da matéria. Sem esse bóson a matéria não se objetivaria. Quando eles conseguiram provar o bóson de Higgs, o diretor do projeto, numa entrevista, lá no dia que foi feita a comemoração, né, que eles tiveram sucesso no projeto, ele, no meio da entrevista, ele para e indaga em voz alta: no fundo, o que nós estamos fazendo aqui é perguntando o seguinte: por que nós existimos? Então, veja, quando eles chegaram num suposto limite da matéria, que seria o bóson de Higgs, aquele bóson abriu um novo horizonte de indagações, né? E aí nós voltamos ao grande e permanente Sócrates: só sei que nada sei. Mas é exatamente isso, porque toda vez que eu abro uma janela, se eu estou num quarto totalmente fechado e eu descubro uma fresta, eu decifrei tudo que existe nesse quarto. Quando eu descubro uma fresta e eu vejo além dessa fresta, eu vejo que eu sei nada. Porque a possibilidade do que eu devo saber é muito maior daquilo que eu sei. Então, toda vez que eu chego num limite, eu tenho uma abertura para o novo. Não existe limite definitivo. Não existe, né? O próprio universo, que é infinito, porém limitado, não permite isso. Se você viajar em linha reta indefinidamente, você volta ao mesmo ponto.
é assim, algo que parece absurdo, mas é isso mesmo, né? Então, é nesse sentido. Não há limites, não há limites. Eu assisti um documentário esses dias sobre esses novos telescópios que tem aqui no Chile e um outro que estão desenvolvendo para entrar em operação em 2025. É de uma sofisticação científica e tecnológica assim inimaginável, né? Esse próximo vai ter um espelho de 40 metros, que é uma coisa inimaginável. Vai alcançar os confins do universo. E o cientista que estava, um dos cientistas que estavam falando sobre isso, ele disse o seguinte: nós deletamos a palavra impossível. Não há o impossível. Tudo é possível, desde que o nosso possível alcance. Tudo é possível, né? Então, o limite é sempre a abertura, né? O limite não existe um limite. Nós somos o limite, pelo nosso possível. Obrigado. Mais alguém? Temos alguns minutos ainda, nosso... Nájila. O áudio, Nájila. Boa noite a todos aí. Até mesmo, Celso, porque o limite, se o cosmos é aberto, nós vivemos, graças a Deus, um mega processo aberto. Os limites são o nosso possível. Nosso possível determina os nossos limites. Os limites Na verdade, não haveria um limite. Ele é uma realidade nossa, de cada um. Às vezes nós dizemos assim, o limite da minha paciência já foi. Mas paciência vai fazer o quê? Ali era o seu possível, naquele momento. Né? Por isso é o privilégio, né, de participar desse grupo maravilhoso. Que amplia muito nossos limites. Esse grupo é impossível. Existe o improvável, né? O improvável está relacionado, condicionado pelos paradigmas da inteligência, da contingência e da cultura, né? Hoje nós ainda não podemos tirar férias em Marte. Por quê? Porque no nosso nível de inteligência ainda não temos os meios para isso. Estamos em vias de tê-los, né? Da mesma forma, nós temos limitações culturais pelo nosso próprio contexto cultural. Mas todas são limitações que nós mesmos criamos. Limites que nós mesmos criamos, né? Veja, por exemplo, a situação da mulher nos anos 40 e 50 e a situação da mulher hoje. Havia um limite para a ação e a atuação das mulheres nos anos 30, 40 e 50, principalmente. Acontece uma revolução comportamental a partir dos anos 50 e que, em função das duas grandes guerras, já tinha criado um patamar, digamos assim, que possibilitou alterar os espaços femininos na sociedade. Portanto, os limites foram ampliados, mas não existiam concretamente. Nós criamos os limites, né? Mais alguém? Malé? Eu não gosto de dizer que eu estou no perfil do escritório. Aqui. Por isso está Prazos Malé. Eu esqueci de mudar o perfil aqui. Aí está Prazos. Não, eu só queria falar sobre esse universo sem limites e do nosso pensamento. Que numa das aulas, o irmão Grimm falou uma vez, o que a gente pensar é possível, né? Existe. E naquele livro do Código Básico do Universo,
Universo, do Máximo Citro, ele fala também, o que pensamos existe. Então, os limites podem ser ultrapassados, o nosso pensamento é capaz de ir além, né? Não tem limite para o nosso pensamento. O Mangrin falava também que a gente pode, né, tem a percepção, a consciência e a concepção, né? Que a concepção é ilimitada, então o que a gente pensar é possível e o que a gente pensar existe. E no Máximo Citro também, no livro do Código Básico do Universo, na página 185, ele fala, o que pensamos existe, né? Falando de Parmênides. Então, é interessante a gente, tendo essa consciência, saber a força que a gente tem através do pensamento para superar os nossos limites e ir além. Só queria colocar isso porque eu achei essa discussão que estava, né, você estava colocando, me lembrou essa aula do irmão Grimm, que ele disse isso, e que, coincidentemente, eu acabei de ler nesse livro do Código Básico do Universo, que é muito interessante. Era isso. Exatamente. Eu lembrei, quando você falava, eu lembrei de Platão, né? Do mundo das ideias de Platão. Quer dizer, tudo que nós conhecemos já está no mundo das ideias, né? Alguém? Leônidas, por favor. O engraçado é que não existe limite, no entanto, a gente seguidamente declara limite. Por exemplo, alguém fala e diz, a verdade é que... E aí ele vai fazendo a sua declaração. E a outra pessoa também. A verdade é que... E vai fazendo as suas declarações como se houvesse limites. Só esse comentário, professor. Mas é exatamente em torno do que nós estamos dizendo. Isso é o pensamento eslético, né? Cada um tem um alcance possível da verdade. Então, cada um vai revelar a sua concepção e percepção do que nós chamamos de verdade. Por isso que a verdade é sempre um processo relativo. Não é num sentido relativo absoluto, né? Absoluto é só o Criador e o princípio inteligente. Mas o alcance da verdade é relativo. Aquilo que é verdadeiro hoje, amanhã não é mais, e assim sucessivamente. Mas tem um eixo que não se transforma, né? Que é a lei moral que está registrada no princípio inteligente. É o nosso balizador, a nossa bússola permanente, que está sempre nos alertando intuitivamente sobre o certo e o errado. E nós vamos aprendendo com os erros e tropeços e vamos transformando esse conhecimento, esse alcance, nas normas, nos códigos sociais, etc., que regulam a vida coletiva, a vida em sociedade, né? Então, esse embate de verdades, como o Leônidas levantou, é um embate natural, porque cada um tem uma forma de enxergar as mesmas coisas, uma forma singular de enxergar as mesmas coisas. Por isso que a eslética é importante, diferentemente da dialética. A dialética vai embater, vai colocar em debate argumentos e vai prevalecer o melhor argumento em detrimento dos demais. A eslética não. A eslética leva em consideração que cada um tem o alcance possível do que nós chamamos de verdade. Portanto, ela é somatória, não é excludente, né? Mais alguém? Ô, Rui, boa noite. É a Rosângela. Oi, Rosângela. Eu queria só fazer uma colocação. Poderia dizer que na dialética, a síntese é o fechamento, ela fecha e não abre? Deveria abrir. Deveria abrir, mas não é isso. Nessa síntese, ela não abre? Não. A dialética de Heráclito, sim, a dialética de Heráclito era mais eslética do que dialética, porque era aberta, né? Tudo flui. Um homem não se banha duas vezes no mesmo rio, que nem ele e o rio serão os mesmos. Tudo flui, tudo está em movimento. E o que provoca o movimento é justamente o embate dos contrários.
E aí vem a síntese. Mas aí é superação. O que acontece com a dialética depois de Marx é a dialética da negação. Que é a dialética da negação. Isso nos levou, por exemplo, à intolerância. Primeiro, então, por um lado, nós começamos a ter, digamos assim, a vaidade de acharmos que temos certeza de que temos certeza, porque estamos embasados numa ciência mecanicista que fecha e reduz. Então parece que a realidade é reduzida, eu consigo esgotá-la. E, por outro lado, se eu tenho a verdade e você é diferente, você tem a falsidade. Portanto, se eu tenho a verdade, tudo se justifica o que eu fizer. É isso que levou, por exemplo, Stalin a eliminar milhões de pessoas do seu próprio povo. Porque ele tinha certeza que ele tinha certeza. Então, tudo se justificava. A mesma coisa foi Hitler. A mesma coisa foi Mao Tse-tung. De todos os ditadores que passaram pela humanidade, que continuam alguns entendem que são portadores de uma verdade absoluta. Portanto, tudo que fizer está dentro do campo da verdade. Né? Então, veja, isso que leva à intolerância e às guerras. Porque o pensamento transcendental é justamente o reconhecimento de que nós somos iguais como seres humanos, mas diferentes como Deus. Você ia falar mais alguma coisa? Não, era isso mesmo. Obrigada, Rui. Mais alguém? Márcio. Oi, professor. Boa noite. Na sua fala anterior, o senhor mencionou que quanto mais nós nos afastamos, mais nós nos aproximamos. Eu gostaria de esclarecer essa afirmação aparentemente contraditória. Desculpe, Márcio, o som ficou cortado. Na sua fala anterior, o senhor mencionou que quanto mais nós nos afastamos do ponto, mais nós nos aproximamos do ponto. Sim. Eu gostaria que o senhor esclarecesse um pouco melhor essa afirmação aparentemente contraditória. Ela é paradoxal, né? Quanto mais eu me afasto do ponto, mais eu me aproximo do ponto. Né? A minha filha mais nova, quando era pré-adolescente, ela leu um livro que é feito para jovens, Mortos de Fama, é uma coleção. E aí ela pegou o livro que se referia à biografia de Einstein, né? Voltada para crianças. E lá tem o Einstein lá no desenhozinho, e uma criança pergunta para ele. Ele fala assim, quando eu olho para o que é a teoria da relatividade, o que é o espaço curvo, né? Ele diz assim, quando eu olho para o horizonte, eu estou olhando para a minha nuca. E aí a minha filha, quando leu isso, veio me perguntar, pai, mas como é que é isso? Né? Como é que é isso? Dentro da concepção da curvatura do espaço, na física, fica mais fácil de entender isso. Né? Você pode viajar em linha reta, mas como o universo é curvo, você necessariamente vai voltar no mesmo ponto. Se você estiver no planeta Terra, nós estamos aqui em Curitiba, na região metropolitana, pelo menos eu estou aqui em Curitiba. Se eu sair em linha reta, eu vou voltar a Curitiba. Eu não vou sair do planeta, né? Da mesma forma, nós não saímos do universo. Então, nesse sentido, quanto mais eu me aproximo do ponto, quanto mais eu me afasto do ponto, mais eu me aproximo do ponto. Mas, e se tratando de autoconhecimento, quanto mais eu saio de mim em busca do outro e das outras coisas, mais eu volto a mim. Porque mais eu me conheço. Né? É nesse sentido. É aquilo que eu citei lá do Bronislaw Malinowski, né, o antropólogo britânico. Ele levou 5 anos para descobrir que o que ele estava realmente buscando era ele mesmo. No contraste do outro, de uma cultura exótica, como a dos trobriandeses, da Nova Guiné, ele fez um autoconhecimento pelo contraste da cultura.
eu só me conheço se eu conhecer o outro, né? Então, toda vez que eu enfrento desafios, que eu alongo o olhar, que eu faço buscas, que eu saio de mim para buscá-las, eu retorno a mim. Retorno a mim com um novo conhecimento sobre mim mesmo, né? Então, quanto mais eu me afasto do ponto, mais eu me aproximo do ponto. É um princípio, é um algoritmo universal. Aqui é esclarecido. Muito obrigado. Mais alguém? Nájila ou José Ivair? E o que nós espíritas buscamos, inclusive nos atendimentos de gabinete de orientação, os atendimentos, seja de que ordem for, nas nossas profissões e etc., é nos ajudar e ajudar aos outros a se aproximar dos pontos do bem o mais rapidamente possível. E se a gente olhar a orientação dos espíritos, ela é insistente nessa questão de sairmos das nossas crises, ajudarmos o outro a sair das crises, porque, por exemplo, o processo da dor é um processo de alongamento do sofrimento, é um processo de alongamento do tempo de retorno ao bem, de aproximação ao bem, de aproximação do bem, de abraçar o bem. E como alcançar o bem, seja em que instância for, é exatamente voltar ao ponto do bem, que é de onde não devemos sair, mas às vezes saímos. Quanto mais nós formos cautelosos e observadores de nós mesmos para retornarmos, esse retorno é o que é o objeto da pergunta do Márcio, porque é fazer a caminhada e chegar aonde devemos chegar. E numa cultura como está estabelecida na Terra, não estou falando do Brasil, é a Terra mesmo, a humanidade, a gente precisa ter uma atenção enorme, porque é facílimo a gente fazer um tempo grande para se aproximar do ponto de onde não devemos sair, do ponto onde devemos estar. E a gente vê isso acontecer na própria vida da gente, dos que a gente ama muito, dos que estão ali próximos de nós. Eu costumo falar, irmão Green diz que quando vocês falam costume, vocês estão sendo datados, né? Mas toda vez que eu trabalho com os grupos de exercício mediúnico, eu uso esse exemplo, quando a gente fala em evolução e progresso do espírito, eu vejo assim, um eixo imaginário que é a lei moral que está registrada em todos nós, que é aquela totalidade que está em nós desde o princípio. E no processo existencial eu vou fazendo um giro, né, uma espiral que, ora, eu me afasto do eixo, e quando eu me afasto do eixo eu sinto o desconforto do que nós chamamos dor, né? E como diz o irmão Green, dor é uma sensação tal que eu nunca mais quero voltar a ter. E aí eu volto para o eixo, volto o meu possível alterado. Então é um movimento espiral ascendente. Aprendi com os erros e vou cometer novos erros, pela ignorância de mim mesmo. Aí eu me afasto novamente numa outra circunstância, sinto desconforto e volto, mas sempre ascendente. Sempre ascendente, porque o espírito nunca regride, né? A irredutibilidade do singular tem dois sentidos. Eu nunca me diminuo e eu nunca me reduzo ao outro. Portanto, por mais que o outro tenha competência argumentativa, eu não fico pensando exatamente como ele, pela força do seu argumento.
eu sempre vou processar o que ele está dizendo ou singularizar a minha compreensão, né? Então, essa irredutibilidade do singular, ela tem essas duas dimensões, né? Então, eu sempre uso esse exemplo do eixo, né, da espiral ascendente em torno de um eixo que é a nossa totalidade. E aí eu vou revelando essa totalidade a mim cada vez que eu faço o afastamento e a reaproximação, né? Que eu volto ao ponto, ou seja, eu volto a mim mesmo. E volto sempre num patamar superior, né? Mais alguma questão? Muito legal isso. Nossa. O Antônio Grimm realmente foi um descortinador. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma consideração, pergunta? A Marli e depois o Costa. Ou é o Costa mesmo, né? Marli, por favor. A Marli, por favor. Está sem áudio. Abriu. Tá. Eu só queria complementar meu pensamento, que a repetição não gera igualdade. Sim. É o fundamento daquilo que o irmão Grimm trouxe na teoria espírita da ação, né? A repetição não gera igualdade, gera heterogeneidade. Nunca. Né? A natureza nunca se repete. Né? A chamada geometria fractal da teoria do caos foi uma das revelações da teoria do caos, é a geometria fractal. Nada se repete, há uma autossimilaridade, mas não uma igualdade absoluta. Se você desfolhar uma árvore inteira e comparar as folhas uma por uma, você vai ver que elas têm uma semelhança, mas não são idênticas. As ranhuras são diferentes, mas elas têm um padrão. Se é uma árvore de pessegueiro, elas têm o padrão da folha de pessegueiro, mas nenhuma é igual, idêntica à outra. Obrigada. Agora, o Costa ou a Denise que pediu? Rui, só lembrando assim a todos, né? Que coisa fantástica foram as aulas do nosso irmão Grimm, alterando os limites de todos nós, né? Uma coisa fantástica. Sim. A contribuição do processo mediúnico na construção do conhecimento, né? Como linguagem, como instrumento, ferramenta, ação, né? Mas essa experiência de ter vivenciado essa é uma experiência mediúnica mesmo que a gente teve com o irmão Grimm, foi, para mim, né, dando um testemunho aqui, de um valor. Muitas vezes eu me emocionei durante as aulas dele e hoje me emocionei novamente, avaliando o que a gente viveu com esse espírito e sem esquecer da contribuição do professor Mauri nesse processo, não é? Mas foi uma experiência, que a gente traz e que ainda é muito significativa, né? Eu só tenho a agradecer. O próprio professor Mauri, que tem uma larga experiência, tinha uma larga experiência acadêmica, né? Pesquisador, escritor, ele sempre repetia: ninguém me contribuiu mais para o meu conhecimento do que o Antônio Grimm, né? Mais alguém? Miriam. Tá sem áudio, tem que ligar o microfone. O senhor lembra de mim, professor Rui? Lembro. Fazem 15 anos. Lembra, professora Denise? Estou muito emocionada porque faz
15 anos que nós nos formamos, e eu tinha uma curiosidade imensa de nem que fosse por uma frestinha assistir uma aula do Irmão Grimm. Aí um dia o professor Maurinho colocou a mão no meu ombro e disse assim: filha, calma, esse dia vai chegar. E esse dia, professor, em nome de todos nós agradecemos ao senhor que está comandando essa semana, agradecemos de coração a oportunidade que nós não tivemos de ver as aulas, de assistir às aulas, mas vamos tê-las com o senhor e com todos os outros professores que virão nos passar o conhecimento do Irmão Grimm. Muito obrigado, professor. Um grande abraço a todos vocês. A sementinha foi plantada e um dia nós vamos aprender um pouquinho mais de tudo isso que ele nos passou. Um beijo para todos vocês. Saudades de todos de Curitiba. Obrigado, Miriam. E o Paulo, que é o coordenador do Núcleo de Ensino e Pesquisa, que era o núcleo em que o Irmão Grimm se manifestava, ele está abrindo turmas, né, para nós estudarmos o pensamento do Antônio Grimm, e inclusive para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistirem às aulas que estão todas gravadas e filmadas, né? Então, é uma oportunidade de você participar também, né? Isso deve acontecer agora no segundo semestre. Já tem uma programação, um calendário, então eu vou lembrar o Paulo de inscrever você lá. Vai ser online, professor? Porque eu moro fora, né, o senhor sabe? Sim, porque vai ter um grupo voltado para os núcleos filiados que estão fora de Curitiba. Então, vai ter um encontro online aí, né? Tá, ótimo. Eu vou pedir para a Flavinha. Aqui em Ribeirão Preto não tem nenhum centro filiado a SBE, mas eu vou pedir para a Flavinha, se eu puder participar, eu gostaria muito. Ah, com certeza. Obrigada. Beijo, professora. Mais alguém? Já passamos quase 15 minutos do horário que tínhamos programado. Não é que esteja rígido, mas até para não ficar cansativo, né? Se ninguém tiver mais nenhuma consideração, então nós vamos encerrar por hoje. Rui, desculpa. Posso mandar um abraço para a professora Denise? Já. Professora, um beijo no seu coração. Muito bem. Bernardo, fale, Bernardo. Oi, Rui. Não vou perguntar nada, mas tem uma pergunta aí no chat que acho que você não viu, se você puder. Não vi, não. Da Nayara? Isso. Ah, sim. Como você vê a ampliação do alcance dos conceitos trazidos pelo Irmão Grimm para a recontextualização da doutrina espírita em contexto nacional e até mundial? É possível simplificar a linguagem para que esse alcance se expanda? Ou isso não seria o caso? Pergunto, seria nosso papel decodificar esse conhecimento de vanguarda? Veja, Nayara, é exatamente o que a gente está tentando, pelo menos, fazer nesses encontros, né? Tanto nos grupos de exercício mediúnico, quanto nos encontros de coordenadores e nos encontros da Semana de Estudos Espíritas, que são abertas, não só para o público interno da SBE, como para pessoas de fora que tenham interesse em participar, né? Tanto é que vocês podem convidar outras pessoas, parentes, vizinhos, se quiserem assistir, podem passar o link do YouTube, que os encontros são abertos, né? Então, veja, como eu disse na minha exposição, o Irmão Grimm trouxe matrizes. Quando você questiona ou indaga se é possível simplificar, eu diria assim, o termo não seria simplificar, mas desdobrar, né? Destrinchar, digamos assim, esses núcleos, porque eles são grandes sínteses que permite que você faça desdobramentos assim, eu não digo infinitos, mas numerosos. Então, porque veja, não há como simplificar o complexo. E o pensamento de Antônio Grimm é complexo. Complexo não é complicado.
É complexo no sentido da teoria da complexidade. Tudo está interligado e tudo está em movimento. Qual é a nossa dificuldade de entender o pensamento complexo, compreender? Porque nós fomos formados numa tradição cartesiana de ver as coisas paradas. Como é que a gente fazia? Retirava o objeto do seu contexto e levava para o laboratório. Eu, mais uma vez sendo datado, eu vou contar, eu já contei para várias pessoas em grupos, quando eu estava no ginásio, no antigo ginásio, no Colégio Militar aqui de Curitiba, o professor de biologia levou um sapo no laboratório para abrir o sapo na nossa frente e mostrar como é que era a fisiologia e a anatomia do sapo, né? A única lembrança que ficou foi aquele todo mundo com lágrimas nos olhos porque ele teve que sacrificar os coitados do sapo. Não ficou mais nada disso. Porque o fato de retirar do contexto, eu só fui descobrir a importância do sapo depois de muitos anos. Por exemplo, as epidemias de dengue e assemelhados se devem muito, entre outras coisas, à ausência dos sapos nos meios urbanos, porque nós impermeabilizamos as cidades e os sapos desapareceram, né? Então, não estou culpando o professor de biologia dos anos 60, mas, porque ninguém tinha essa consciência naquele momento, mas quando nós trabalhamos o pensamento complexo, é nesse sentido. Tudo está interligado e tudo está em movimento. Então, nós temos que reaprender a pensar, a ver as coisas em movimento. Essa é a dificuldade. Então, vai do ritmo e do possível de cada um, né? Qualquer simplificação que nós fizéssemos, eu diria assim, prejudicaria o próprio conceito. Não tem como simplificar, mas tem como desdobrar. Eu trabalho muito com exemplos. Eu acho que os exemplos eles facilitam, porque aí cada um se identifica com um exemplo que é comum, né? Mas é sempre um alcance possível, né, de cada um. Mais alguém? Ou vamos deixar um pouco para os próximos dias? Amanhã tem o Franco e o Edson, depois na quarta o Davi Marangon, na quinta o Mário Branco e o Oswaldo, na sexta o Milton e no sábado o Bernardo com o pessoal dele lá sobre os poemas. Na quarta-feira nós vamos passar a segunda parte da homenagem ao professor Mauri, que aí já é dos anos 60 em diante. Na sexta nós vamos falar sobre o professor acadêmico, etc. E no sábado nós vamos fazer um compilado, né, para encerrar a semana, fazendo essa grande homenagem, que vai coincidir com quase um ano do desencarne do professor, tá? Parece que foi ontem, mas nós estamos completando um ano sem a presença física do professor. Ok? Obrigado a todos pela paciência de ficarmos nessa hora e vamos continuar nos próximos dias. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada.